Luiz Henrique, bom dia. Bom dia. A repórter acompanhou ontem a vinda da secretária da Cultura do Estado, Beatriz Araújo. Ela estava acompanhada praticamente de todo o seu gabinete, como ela disse, inclusive a secretária adjunta Carmen Lângaro, e foram as duas recepcionadas na nova obra da sede da UET, a União das Etnias. Foram recepcionadas pelo prefeito Valdir Reck, pelo presidente da UET e também presidente da FENADI, Nelson Casarim, pelo produtor Francisco Roloff, fez um relato detalhado de todo o projeto. Presidentes de etnias, também lá naquele momento que marcou a primeira vinda à região, a Ijuí, da secretária da Cultura. Ela lembrava que o governo Eduardo Leite não incluiu, como por vezes a gente acompanha, na pasta da cultura outras também possibilidades. É só cultura, turismo, esporte, por vezes são incluídos numa mesma secretaria. E nesse caso não. Para dar uma ideia da importância que o governo de Eduardo Leite dá para esse setor. A secretária Beatriz Araújo, após visita aos prédios já erguidos, lá na Rua Alagoas, nas salas concluídas que acompanhamos, o auditório em construção, ela concedeu uma entrevista coletiva e começou respondendo sobre a impressão que teve ao conhecer a futura sede da UET. Está falando a secretária da Cultura do Estado, Beatriz Araújo. Bom, a impressão é a melhor de todas, né? Eu já tinha recebido a visita desse grupo de empreendedores lá na Secretaria de Cultura e fiquei realmente muito impactada e com muito um desejo grande de vir aqui te conhecer, né? Então, chegar aqui num dia que é um dia importante, que marca o início, né, dessa terceira etapa, é para nós muito, muito bom. Assim, eu estou muito feliz em ter presenciado esse momento, em ter visitado esses espaços que são tremendamente cuidados, né, e são espaços que vão dar dignidade às pessoas que trabalham com arte. E o nosso governo é um governo que entende que cultura tem que ser uma ferramenta de gestão importante, tem que, se valorizando a cultura, a gente está também trazendo à economia, um incremento à economia dos municípios, né? Então a gente percebe que esse espaço aqui vai ser um espaço que vai atender a região. A gente não percebe de cara, já que vai trazer muita gente para as atividades que vão estar acontecendo aqui, mas muito especialmente na preservação da cultura e na valorização das culturas, né, que são formadoras dessa comunidade. Secretária, não só por causa dessa obra, mas também por ela, Ijuí passa a ser mais um referencial ainda para o Estado inteiro, no que se refere à produção cultural? Certamente, certamente. Esse é um exemplo de um grande empreendimento, né? É o maior empreendimento que tem no Rio Grande do Sul, hoje, em termos de construção de espaço voltado à cultura, financiado pelo governo do Estado. Isso é a prova de que os instrumentos de incentivo à cultura podem mudar realidades, porque aqui a gente percebe que existe já uma mobilização da comunidade, né, e existirá certamente uma transformação das pessoas que estarão aqui nesse espaço, frequentando esse espaço e tendo valorizado a sua cultura, né, certamente essas realidades desses jovens será outra a partir daqui. Secretária, existe a pretensão até mesmo da União das Etnias de Ijuí, em conversa, como a senhora já pontuou, até mesmo com o governo do estado, de consolidar Ijuí como a capital nacional das etnias. Visitando hoje as obras, conhecendo um pouco, sendo esperada por representantes de todas as etnias, a senhora é confiante nessa consolidação? Eu creio que sim, eu acho que o município está buscando, eu acho que é justo esse pleito, e nós não trabalhamos ainda
com o patrimônio imaterial, que seria o caso. O Estado ainda não tem a regulamentação da lei que poderia, vamos dizer, considerar, não é, patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul, a capital das etnias, né, Ijuí. Nós não temos ainda condições, não temos mecanismos para isso, mas desde o início do governo nós já estamos trabalhando para que essa lei seja regulamentada, porque existem outros pleitos tão justos quanto estes que não podem ser atendidos atualmente. E eu espero que nós possamos ainda esse ano, não sei se vai ser possível, porque é uma matéria muito complexa, a regulamentação dessa legislação, porque dela decorre também a necessidade de outros profissionais que vão atuar na Secretaria para poder examinar situações específicas e aí comprovar, vamos dizer assim, a relevância dos pleitos para que se possa então conceder, não é, esse título. No caso, tudo passa por um processo que é bastante complexo, mas nós estamos trabalhando para isso. Secretária, com base no que a senhora afirmou até agora, é seguro afirmar que não existe nenhuma outra cidade no Rio Grande do Sul que invista tanto em cultura quanto em Ijuí, e também na questão das etnias, né? Logo mais a senhora vai visitar o Parque de Exposições, se eu não me engano, hoje são 12 casas étnicas, mais a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha, 13 casas étnicas. Existe alguma outra cidade aqui do estado que invista e valorize tanto a cultura e as etnias? Bom, o que eu posso dizer é assim, eu não meço investimento em cultura da forma, vamos dizer assim, em números. Eu penso que o Rio Grande do Sul é um estado muito rico, nós temos uma diversidade muito grande de fazeres, de modos de viver. Nós temos muitas coisas que o Estado, que dão ao Estado um status de um Estado que é atraente para empreendedores de cultura, para pessoas que trabalham com a economia criativa. Certamente, Ijuí se destaca nesse contexto. Não tenho dúvida nenhuma, porque, como eu disse anteriormente, este é o maior investimento que o Estado está viabilizando em termos de um complexo cultural no Estado todo. Não, então é certo que o município se destaca, mas eu não gostaria exatamente de mensurar de forma econômica aquele município que valoriza mais ou menos, porque nem sempre os números, né, são determinantes para a valorização da cultura. Lhe ouvindo desde janeiro, lendo, fiquei com a impressão que é a secretária de Cultura com a mente mais aberta das últimas décadas aqui no Rio Grande do Sul. Minha afirmação está correta? Não, eu não diria isso. Eu digo que eu respeito as diferenças, sim. Nós temos que dar liberdade aos criadores, nós temos que respeitar as iniciativas, as diferentes iniciativas voltadas à arte e à cultura, mas o que eu tenho dito que eu necessariamente devo ser e fazer mais e melhor do que os secretários que me antecederam, mas não por mim, e sim pelo governador, porque o governador Eduardo Leite é um homem da cultura, é um homem que valoriza e pensa que a cultura vai mudar a economia do estado do Rio Grande do Sul, tanto que antes mesmo de assumir o governo, ele já anunciou que retomaria a Secretaria da Cultura única, sem aqueles outros segmentos que estavam junto à cultura desde o governo anterior. Então, eu digo isso, que eu tenho que fazer mais e melhor, porque eu sei que eu terei mais apoio do que os secretários que me antecederam. Secretária, até pela sua experiência, como disse o colega aqui, com uma vasta experiência na área da cultura mesmo, o quanto uma obra como essa pode ser um agente transformador, não para Ijuí, mas para a região toda, como um incentivador de produção cultural? Bom, como eu disse anteriormente, esse investimento ele vai transformar vidas. As pessoas que passarem por aqui, elas sairão diferentes. Elas poderão ter uma trajetória marcada por essa passagem aqui.
Quer dizer, no momento em que a gente percebe que a economia criativa, que passa exatamente pelas artes, né, ela está em alta, hoje ela está, vamos dizer assim, é um setor da economia que mais cresce no mundo, não é no Brasil e nem no Rio Grande do Sul. Nós temos que investir nisso e temos que ter essa convicção de que vidas elas serão certamente direcionadas, as pessoas que passarem por aqui poderão ter uma trajetória muito distinta daquela que teriam se não existisse um complexo como esse, que viabilizasse momentos de fruição de arte, momentos de aperfeiçoamento de técnica, momentos de preservação da memória coletiva, da formação da comunidade. Então, tudo que passa por aqui é positivo para os jovens e certamente vai fazer a diferença daqui a 20 anos. Quem está aqui hoje vai perceber que a cidade será outra a partir disso aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. A gente tem exemplos de cidades que valorizaram o turismo, por exemplo, e que a partir do seu investimento, do forte investimento em turismo, hoje são polos no Rio Grande do Sul. E aqui o que se vê é que está se formando um polo cultural que certamente vai transformar a cidade e a região. De todas as atividades que a UET desenvolve, que são várias, né? São eventos, dança, desfiles, e a UET tem um grande destaque também, principalmente na Expo Ijuí, ela é um dos chamativos para o público, né? O que a senhora avalia como destaque, né, de todas essas atrações, esse trabalho da UET? Eu destaco a participação da sociedade civil, que é determinante, porque os governos passam, nós que estamos à frente de instituições, de entes ligados a governo municipal, estadual ou federal, nós passamos. Mas a sociedade civil, quando se mobiliza e cria instituições dessa natureza, ela torna perene as ações. Isso é uma coisa que eu aprendi na vida. As iniciativas não devem partir de governos, elas devem sim ser chanceladas, apoiadas, incentivadas, fomentadas, mas se ela surge da sociedade, ela se torna perene. Então, o que a gente vê aqui de verdade é isso, quer dizer, é a sociedade que está carregando, fazendo com que nós, que somos Estado, né, com E maiúsculo, possamos dar suporte para que essas ações sigam, né, acontecendo e que tomem o vulto que elas estão tomando. Eu acho que é o que tem de mais bonito que eu pude perceber desde o primeiro contato que eu tive com o Ijuí, é exatamente isso, é a sociedade civil levando os governos a realizarem, a apoiarem, a darem suporte para que eles possam, para que a comunidade possa manter viva a tradição e fomentar, não é, esse desejo nos jovens de preservar e de mudar suas vidas a partir disso, né?